Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Essa noite, cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? A noite de grande vitória, de grande sucesso. Já foi falado. A palavra verdadeira é essa. Essa palavra é verdadeira. E o povo não fala essa palavra porque quando fala essas palavras, só vai ficar quem quer se salvar. É verdade. Quem está com mentira, quem está no engano, já fica nervoso, já quer brigar. Por isso que eu não gosto de vir na igreja, por isso que eu não gosto de vir desse pastor, eu não gosto desse fulano, desse ciclano. O que ele está falando aí? Mas ela fala a verdade. Ninguém gostava de Jesus. Jesus foi expulso do templo, levaram ele para ser apredejado. É verdade. Só que ele se ocultou e voltou, passou no meio dele e foi embora, porque não tinha chegado a hora dele ainda. Mas Jesus foi expulso do templo porque estava pregando a verdade, porque falou a verdade lá no meio deles. E nós que aqui estamos também pregando a verdade, nós somos expulsos de várias igrejas que nós for pregar lá, porque não quer a verdade. Se nós for pregar lá, nós somos expulsos também. Mas nós estamos aqui para obedecer a palavra do Senhor. Jesus não parou porque foi expulso. Aí foi que ele pregou mesmo, aí foi que ele levou a palavra dele. Então nós também não vamos dar moleza, vamos levar essa palavra até o fim. Porque se salvar uma alma através dessa palavra que pregamos, valeu tudo, que se vai mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. É verdade. Então, que não é louco. Então isso é muita vantagem, muita bênção. Então, vamos ficar atento. Você que tem sua família, você que tem seus parentes, a palavra vem falando muito isso hoje, até o presidente Cirino falou. Jesus falou abertamente: olha, meus irmãos, minha mãe, minha família é aquele que obedece a Deus. Ou seja, você tem seu filho, tem seu parente, você vai ficar bajulando, dando o que você não tem, se matando por ele, você não quer nada com Deus. A vida até ele gosta de você. Essa crente agora está na igreja, quer ver o que ela vai ganhar com isso? É a sua salvação, se for fiel. Agora, seu filho, seus parentes que não querem nada com Deus, vão ser lançados do Senhor, porque abandonou a obra de Deus. Mas aquele que guarda a palavra do Senhor vai ser abençoado, que é isso que Deus quer. Não adianta você querer bajular. Tem que pregar a verdade. Minha irmã, meu filho, minha filha, meu parente, você não quer Deus, mas você vai sofrer. Porque só Deus pode tirar nós do fogo do inferno. Só Jesus pode tirar nós de lá. E mais ninguém. Só Ele. Só Ele e mais ninguém. Então, vamos ver uma palavra no livro de Romanos 6, do primeiro em diante. Aleluia. Então, isso serve para os nossos familiares, como serve também para nós adverter os falsos profetas também, os mentirosos, que usam a palavra de Deus de forma enganosa. Nós temos que pregar para eles: está errado, está errado. Você está com a Bíblia na mão, você está lendo a Bíblia, você sabe o que é errado e o que não é, você sabe o que está certo e o que está errado. Então, se você percebe que alguém está tentando te manipular usando uma palavra desdobada e errada, não, irmão, para com isso aí está errado. Você está errado, você tem que se converter. Você está querendo mudar a palavra, está querendo virar a palavra para me enganar? Tem que ter todo esse entendimento. Então, quando o Senhor fala da árvore, que a árvore é bom dá bom fruto e a árvore má dá mau fruto, o crente tem que dar bom fruto. Se dá mau fruto, ele está usando a palavra, mas o fruto dele está errado. Então é o filho do diabo que está disfarçado de crente. Tem que ter cuidado, né? 6. Primeiro, que diremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não vivemos mais no pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora,
se já morremos com Cristo, creamos que também com Ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, viver para Deus. Assim também vós considere-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus no Senhor. Não errei, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros em pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo diante dos mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois se permanecemos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vos que quem vos apresentais por servo para liberdade, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que também sido servo do pecado, desobediente de correção, a forma da doutrina a qual foste entregue. A liberdade do pecado foste feito a servo da justiça. Falo como homem para a fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros, servi imundícia da maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação, porque quando errei servo do pecado, estive livre da justiça. Mas qual o fruto também, então, das coisas de que agora vos envergonhaste, porque a fim delas a morte. Mas agora, libertado do pecado, foste servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. No 33, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, no Senhor. Amém? Vamos se assentar no nome de Jesus. Um texto riquíssimo, uma palavra poderosa. Paulo falando aqui os romanos, tentando esclarecer a forma que a igreja de Roma, os romanos estavam querendo estar na igreja, como hoje nós vemos o dia de hoje, querendo estar na igreja, mas não aceitava a mudança, não queria a mudança, né? E aqui ele está explicando a forma correta de servir a Deus, como que é para servir a Deus, porque todos nós que aceitamos Jesus, aconteceu um fenômeno na nossa vida, aconteceu um grande milagre, aconteceu uma grande mudança. Que mudança foi essa? Nós vamos aprender agora qual foi a mudança. Ele fala, que diremos, pois se permanecemos pelo pecado? Aí diz, de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, convivemos nele ainda. Então Paulo está fazendo uma pergunta aqui à igreja. Como é que vocês dizem que aceitaram Jesus, que se converteu, e como vocês vivem ainda no pecado? Então Paulo quis dizer para a igreja de Roma, para os romanos agora, que eles estavam errados, que eles queriam dizer que estavam convertidos,
mas vivia no pecado. E é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas dizem que é convertido, mas está vivendo no pecado e na mentira. Está vivendo no engano. Está vivendo na mentira, na corrupção, nas coisas erradas. Aí por isso que ele fala assim: não sabeis vos que quanto vos fosse batizado em Cristo Jesus, na morte dele. Então ele disse: vocês foram batizados em Cristo Jesus na morte dele, de sorte que fomos sepultados junto com ele e pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Aqui está a mudança, não? Aqui está a mudança. Vocês prestem atenção que Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Nós também, quando fomos às águas do batismais, nós morremos naquela hora que fomos batizados para o mundo, mas nasceu o homem para Deus através do Espírito Santo de Deus, da água e do Espírito. Porque se batizar, quando você vai nas águas, aquele velho homem ficou lá na água, mas nasceu um novo homem e uma nova mulher. Esse novo homem é um homem que não tem mais pecado, porque o pecado ficou lá. É por isso que a gente não entende os pregadores que dizem: quando você fala que todo mundo é pecador, está desfazendo a palavra de Deus, está dizendo que então seu batismo não teve valor, sua ressurreição, você aceitou Jesus e você não aceitou Jesus de verdade. Porque quando diz que todo mundo é pecador, que o nosso irmão estava falando aqui. Quando ele fala isso, é dos fariseus, é daquelas pessoas que não aceitam Jesus, que acham que não tem pecado. É essas pessoas que ele está falando. Mas eu e você, que já aceitamos Jesus, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Ele disse: o velho homem ficou lá nas águas. Agora como é que eu vou estar pregando toda dizendo: ah, todo mundo é pecador? Então eu sou velho homem ainda. O velho homem está. Eu estou trazendo o velho homem de volta. Porque esse velho homem não pode se levantar mais. O velho homem tem que ficar lá nas águas. Ele foi lá. O que tem que levantar agora na minha vida é a novidade que tem no céu. É a novidade de Cristo que tem que reinar em mim. O que tem que reinar em mim é a esperança da salvação. O que tem que reinar em mim é as coisas que é do céu. Por isso ele diz: pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Então por que é difícil as pessoas entenderem esse versículo e entenderem essa palavra? Por que é difícil? Glória, glória a Jesus. Por que as pessoas se embaraçam com o evangelho? Que isso não é embaraço, é a coisa mais certa demais. Jesus morreu, ele está dando um exemplo. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós também morremos, mas ressuscitamos junto com ele. O que é ressuscitar junto com Cristo? É nós agora ser seguidor de Jesus Cristo. É nós seguir as coordenadas dele, é nós seguir os seus santos mandamentos. Ele fala aqui: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Porque Jesus dá essa novidade de vida. Aí não sei por quê. Se fomos plantados juntamente com ele, na sua semelhança, na sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, ou seja, se nós acreditamos que o nosso batismo foi verdadeiro, nós acreditamos que a ressurreição de Cristo também foi verdadeira. E que se ele ressuscitou, ele não morre mais. A morte tem poder sobre ele. Se eu também aceitei Jesus com todo o meu coração e me batizei, a morte também não tem poder sobre a minha vida. O que o senhor está falando? A morte. Ele está falando da morte da nossa alma. Que a nossa alma está com Cristo. A nossa carne vai morrer qualquer hora. A carne é uma coisa, a alma é outra. A alma nunca morre. Então o Senhor está garantido nessa noite que a tua alma está com Cristo. Porque se eu aceitei Jesus e eu no caminho dele, minha alma está na mão dele, está com ele. Então como é que eu posso dizer que eu sou um homem de pecado? Quando eu falo que sou de pecado, a minha alma não está com Cristo, a minha alma está com o diabo, que está lá em João bem claro, que aqueles que pecam não é de Deus, mas sim do diabo. Então nós éramos do diabo antes de nós aceitar Jesus Cristo, porque todo mundo é, porque diz que a própria palavra fala que o mundo já é do maligno. Quem é o maligno? É o diabo, é o tentador. Então, mas quando nós aceitamos Jesus, nós se libertamos desse mal e agora estamos com Cristo Jesus e Ele está nos guiando e levando nós para a salvação. Por que as pessoas não entendem a palavra de Deus? Eu fico sem entender porque a pessoa briga quando fala do pecado. E você pode prestar atenção que quando as pessoas não aceitam essa palavra, é porque ele está pecando. E ele também não está mexendo com ele. Ele quer arrumar uma desculpa para continuar fazendo as suas coisas erradas, os seus métodos errados, e querer dizer que está certo. Não está certo. A palavra corta bem certinho. Aí continua: obedeceis isto do Senhor. O velho foi com ele crucificado, para que,
o corpo do pecado seja desfeito, a fim que não servimos mais o pecado. Está vendo? Ó, o velho homem, o corpo do pecado, foi desfeito, para que agora nós não vemos no pecado, porque se eu nasci de Cristo, o meu corpo já não é aquele velho homem, eu sou um novo homem agora. Então, o que tem que ter em mim é as qualidades de Cristo. O que tem que ter em mim é a obra de Deus. Então, o velho homem ficou lá, o pecado ficou junto com ele. Então, como é que eu vou dizer que estou pecando? Então, o velho homem não ficou, o velho homem está reinando ainda. E não é o velho homem que tem que reinar mais na nossa vida, quem tem que reinar na nossa vida é Jesus. É seus feitos, a sua obra, seu poder, a sua graça. Então, ele continua. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Pronto. Como é que uma pessoa morta pode pecar mais? Está morto. Como é que você está morto e você está pecando? Não, se você está morto, o morto não peca mais. Porque você, quando diz que o homem morreu para o mundo, mas nasceu para Jesus. Então nós temos que considerar isso. O homem está morto para o mundo, mas está vivo para o reino de Deus. Aí, olha agora o que muda. O que muda agora? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pronto. Agora, o velho homem ficou lá. Tudo ficou lá. Nós estamos vivendo uma nova vida, irmão. A vida do crente, ela é cortada do dia que ele se batizou para cá. O que ficou para trás, não podemos nem lembrar, nem nada, porque não serve para nós. Nós vivemos agora em novidade de vida. Que novidade é essa? É andar com Cristo. Então, o pecado não faz parte mais da nossa vida. Porque Cristo não pecou. É por isso que ele diz lá em João: filhinhos, aquele que peca nem me viu nem me conhece. Porque ele está dando assim. Agora quem anda comigo não vai pecar, porque Deus não ensina ninguém a pecar. Ensina a fazer tudo certinho. Sabendo isto, que havendo Cristo ressuscitado da morte, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Mesmo assim a nós também. Pois quanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver para Deus. Está vendo? Aqui está para entender. Nós morremos para as coisas do mal, para o pecado, mas estamos vivos para fazer a obra de Deus, como foi falado já nessa noite. Vivo para pregar para as pessoas, vivo para evangelizar, vivo para falar de Deus. O que está faltando é isso. Agora, aí você está morto para todos os lados? Está morto até para... Não. Se você ressuscitou com Cristo, você tem virtude de Cristo para pregar a palavra dele. Se você ressuscitou com Cristo, você tem sabedoria de Deus, tem dom espiritual para fazer a obra de Cristo. Porque ele deu isso para os seus discípulos e deu também para nós, em nome de Jesus Cristo. Aí continua: assim também vós considerem-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, no Senhor. Está vendo? É isso aí. Então, você tem que ser morto para, na hora de mentir, na hora de fazer coisa errada, seja uma pessoa morta. Porque se você é uma pessoa morta, você não vai fazer nada de errado, porque morto não faz nada. Mas se você está com Cristo, você vai se manifestar através de Cristo para salvar as almas que estão perdidas, que estão no lamaçal do pecado, que estão precisando da palavra de Deus. E só os vivos entre os mortos que podem fazer a obra de Deus. Os vivos sempre os mortos, por quê? Porque vivo é a igreja de Deus, ela é viva e eficaz. E se eu faço parte da igreja de Deus que é viva e eficaz, eu também estou vivo para anunciar esse evangelho em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer país que você for, na escola, na rua, em qualquer lugar. Temos que anunciar este evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Glória a Deus. Porque os mortos não falam. Ele quer dizer, os mortos e as pessoas que estão no pecado não vai falar contra eles mesmos. Porque a pessoa que está no pecado não vai bater nele mesmo. Não é que a pessoa bater nele mesmo, mas quem é vivo e está liberto, esse sim vai falar do pecado, vai falar contra isso, porque ele já não
tem mais sede no pecado e não tem prazer no pecado, porque o pecado não faz parte da vida dele, porque ele morreu para o pecado, mas ele está vivo para o reino de Deus, para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É isso, é tão fácil de entender essa palavra, é muito boa, riquíssima. Não, aí vem, não erreis, não ereis, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeça em suas concupiscências. Então ele está dizendo assim, que o pecado não pode estar em nós, porque senão nós vamos obedecer às concupiscências carnais. Por isso que lá em Romanos fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque os que estão na carne é o velho homem que levantou, é o velho homem que voltou, é o velho homem que não ficou lá, o velho homem que se levantou e o velho homem que está agindo. E o crente não pode agir como a velha mulher e o velho homem. Tudo é novidade de vida, nós temos que fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra do Senhor. Porque quando você deixa o velho homem dominar você, o seu batismo, a sua renúncia diante de Cristo não foi de verdade, foi da boca para fora. Quando ele diz renuncie-se o homem, todos os seus desejos. Quando ele diz, quer seguir a mim? Pois renuncie assim, tome a sua cruz e siga após mim. Renunciar toda a vontade da carne, todo o desejo carnal, todo o desejo facial, todas as coisas mudando, nós temos que deixar isso para lá e se apegar somente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí continua. Morto da iniquidade, apresentando-se a Deus como vivo de entre os mortos. Está vendo? Morto da iniquidade e apresentando-se vivo a Deus diante dos mortos, como instrumento de justiça. Está vendo? Nós temos que ser instrumento de justiça. O instrumento de justiça é a qualidade do cristão, porque o Senhor é justo. E normalmente, se eu sou filho de Jesus, que eu aceitei ele, eu tenho que ser justo também. O meu Deus não é injusto, ele é justo. Jesus é justo e fiel e verdadeiro. Então, quando a pessoa diz que não tem justo na terra, você está dizendo que você não aceitou Jesus. Você está dizendo que você não aceita as coordenadas do Senhor Jesus. Você está dizendo que você não aceita a sua disciplina, e nem as suas regras, e nem a sua doutrina, na verdade. Porque para seguir o Senhor, tem regras e mandamentos. Então, se você não aceitar a regra e nem os mandamentos, aí você vai cair no velho homem de novo, vai voltar para o velho homem de novo, porque você não aceita ser doutrinado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas se você aceita ser doutrinado por Jesus Cristo, você vai ser o novo homem e a nova mulher, porque cabe isso e a palavra cobra isso de mim e de você. Não podemos continuar nas práticas do passado e nem no passado, porque não vivemos mais do passado, somos novos, somos pessoas, novidade de vida, andamos em novidade de vida. E não podemos se conformar com o traído dos passados, não se conformar com este mundo, nem se conformar com a nossa vida, mas pedir a Deus que sejamos transformados pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Ele quer. Então, nós temos que entender, a palavra não é fácil de entender. Pois porque pecamos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, para que de modo nenhum nós sabemos-vos que a quem vos apresentai por servo, ou seja, aquele que é servo do pecado vai servir o pecado, mas aquele que é servo da justiça vai servir a justiça. E quem é o servo da justiça? Aquele que desceu as águas e deixou o velho homem lá e agora restou com Cristo. Você é servo da justiça, você é um homem que está vivendo a justiça, está buscando a justiça de Deus, está procurando ser um justo homem, né? Está procurando se justificar dentro da palavra de Deus, dia após noite, noite e dia, né? Mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, desobedecendo a correção, a forma da doutrina a qual foste entregue, né? Libertado do pecado foste servo da justiça, tá vendo? Nós fomos libertados do pecado e agora somos servos da justiça, somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então é uma palavra riquíssima e poderosa, que combate todas essas heresias
Que nós estamos cansados de ver alguém dizer, todo mundo peca. Todo mundo peca não. Você aceitou Jesus, você não peca mais. Porque o Senhor não te ensina a pecar. Se você segue a regra da palavra, você não vai encontrar lugar nenhum espaço para você pecar. Por isso que quem anda com o Senhor Jesus Cristo, se andar do mesmo jeito que anda a palavra, não vamos tropeçar. Porque diz que anda na luz, não tropeça. Só que quem tropeça é quem anda no escuro. E qual é o escuro? O escuro é o pecado. O escuro é o pecado. O pecado é o escuro. O pecado é que faz o homem tropeçar e cair. Falou como o homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servo, imundícia e maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação, porque quando estava o servo do pecado, estive livre da justiça. E o fruto tieis então das coisas de que agora vos envergonhas, porque o fim deles é a morte. Está entendendo assim? Olha, quando vocês eram no pecado, vocês faziam as coisas erradas, vocês não conheciam a justiça, então para vocês era normal. Mas agora, a partir da hora que nós conhecemos a palavra de Deus, se tornamos um novo homem ou uma nova mulher, nós agora tem que ter nojo dessas coisas. Nós temos que aborrecer o pecado. Nós temos que aborrecer as coisas que Jesus aborrece. Porque ele tem nojo do pecado. E nós também temos que ter. Porque se nós não tivermos nojo do pecado, nós não estamos convertidos. Porque o Espírito de Deus que habita em nós tem nojo do pecado também. Então, se ele está habitando dentro de você, você também, olha uma coisa que você vê que é errado, você dá uma gastura em você. Dá um negócio em você que você não consegue concordar com aquilo. Você não consegue concordar com uma coisa que Deus não está no negócio. Você sente, ou seja, você fica indignado quando você vê as coisas erradas, porque você não aceita o erro, porque o Espírito de Deus está te guiando na luz da palavra de Deus. O Jesus que te comprou e que viu que tu está lutando pelo Evangelho, que quer te levar para o reino dele, levar para Nova Jerusalém, então o Espírito de Deus vai te instruir de noite, para você ter essa vontade de seguir ele, de noite em noite e dia, buscando a sua presença, e ele vai te orientar, e te guiar e te ajudar, você continuar buscando a sua palavra. E por isso que ele disse que quando nós damos um passo para ele, ele dá mais de 10 para nós, porque se nós estamos lutando para vencer o pecado, já vencemos, porque na hora que você se batizou, foi uma prova que você venceu o pecado, porque ninguém vai se batizar o pecado. O batismo é uma prova que você não quer mais fazer parte deste mundo. Quando você se decide a batizar, é porque você tomou uma decisão de não fazer mais parte das coisas mundanas, das coisas erradas deste mundo. E quando a pessoa toma essa decisão, de todo o fundo do coração, ele não dizia mais, né? Porque o tempo não é o tempo que vai mostrar que você está pronto para ser batizado, mas não, é a decisão que você tomou. É a coragem que você teve de servir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Porque o eunuco estava em cima da carroça lá, do carro lá, e ele não estava entendendo a palavra, mas Deus levou Filipe lá e entregou a palavra para ele. Ele disse: o que me impede de ser batizado aqui? Nada te impede. Se você quer isso, é isso que você quer, é isso que você decidiu, então assim será feito. Foi e batizou ele lá. E isso, como Paulo também foi batizado imediatamente, já começou a fazer a obra de Deus e não desviou, porque quando o homem já tem na sua mente, no seu coração, que quer morar no céu, que quer fazer parte do reino de Deus, ele não vai aceitar o pecado na sua vida. Ele vai expulsar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não é de Deus, porque nele cria um coração novo, nele cria uma mente nova, cria tudo diferente no coração dele. A vontade dele é de fazer somente o bem, como a palavra ensina e como tudo está escrito aqui. Não porque o coração dele foi quebrantado, circuncidado, quer dizer, porque naquela época a circuncidação fazia parte, para dizer que fazia parte do povo de Deus, mas agora não. Jesus se concide no nosso coração, derramando dentro do nosso coração a sua misericórdia, o seu grande amor, e nos convencendo que o pecado não é bom para nós, nos convencendo que nada dessas coisas vai ser bom para nós. Então a gente tem toda certeza e toda convicção que o nosso prazer é fazer a vontade de Deus e seguir os seus mandamentos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós entendemos essa palavra,
nós não ficamos parados. Quando nós entendemos essa palavra, nós se manifestamos constantemente, em qualquer lugar, em qualquer situação, que nós vemos que as pessoas estão tentando tirar a palavra de Deus de cena. A palavra de Deus que tem que ser de principal da esquina. Muitas das vezes nós vemos alguém tirar essa palavra de cena, querendo colocar outra palavra que não tem poder, outra palavra que não é de Deus, misturar as coisas para diminuir o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos muito disso, nós temos que se manifestar nessas horas e levantar o ego, levantar a bandeira de Cristo, dizer: não, eu sou cristão, estou aqui para defender a palavra do Senhor, como Paulo fazia, como os grandes homens de Deus faziam, como Pedro fez e os demais fez. Quando ele subiu, que ele fez a grande obra, ele falou: aqui foi aquele Jesus que vocês mataram. Ele que está operando, ele que está operando. Ele sempre honrava o nome de Jesus Cristo, sempre falava para aqueles que não acreditaram, aqueles que estavam no pecado, aqueles que estavam no erro. Ele fala: não, aqui foi o Jesus que vocês mataram, ele que está operando. Não, ele que está fazendo essas obras, ele que está aqui, ele ressuscitou e ele está no meio de nós fazendo a operação que precisa ser feita. Ele que está fazendo tudo isso aqui. Aí é isso que nós temos que fazer, a mesma coisa: defender o nome de Jesus Cristo e honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando nós honramos o nome dele, ele vai honrar nós também, porque ele chamou nós, como servos de Deus, tem que honrar o nome do nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele ache graça em nós e ele dê aquilo que nós precisamos para sobreviver nessa terra e nos livre de toda a cilada do diabo, livre de todos os mal, porque nós estamos preocupados com a sua obra, estamos querendo viver essa novidade de vida no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler aqui o último para nós estar encerrando, que a hora já está encerrando. Vou pular aqui, vamos ler esse pedacinho aqui, que no 22 fala assim: mas agora libertado do pecado foste servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Olha que palavra linda, olha que palavra linda. Vou ler de novo: mas agora foste libertado do pecado, servo do Deus vivo, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Está vendo? Que coisa linda. Aí no 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, no Senhor. Está vendo que coisa linda? Isso é o que nós precisamos, é o que o Senhor nos oferece nessa noite. A vida eterna é a verdadeira palavra de Deus, a vida eterna é a verdadeira doutrina do Senhor. Jesus é a vida eterna. Então, se nós queremos essa vida, vamos fugir do erro, vamos fugir das coisas erradas. Não só fugir, mas não compartilhar com aqueles que estão errados. Porque o Senhor fala: se vai alguém na tua casa e ele não tem a paz, não está no meu caminho, não está na minha palavra, não recebe em tua casa e nem tampouco compartilhei e nem dê a paz para ele. Porque se você deixar alguém entrar na tua casa que não é digno de Jesus, você está trazendo condenação para a tua casa e Deus vai ficar irado com você e você pode até perder a sua bênção e ser até fulminado pela palavra de Deus, porque está desobedecendo a palavra de Deus. Como ele disse: se alguém for na tua casa e não te dizer a paz, não deixe ele entrar na tua casa, nem tampouco saudar. Porque se você saudar dele, você vai ter parte com as obras erradas dele, você vai ter parte com o mal que ele tem, e assim você não vai crescer espiritualmente, aí você vai perecer e pode até cair, porque desobedeceu a palavra de Deus. Porque o problema não é esse, o problema já foi falado. A pessoa tem pena dos outros. E quando há uns 10 anos atrás, eu tinha uma perua novinha, e eu levava comida na rua, Praça da Sé, no lugar. Um dia eu estava vindo do caminho, uma mãe falou: para com isso. Eu disse: que negócio é esse? Para com isso. Aí o senhor falou: não faça mais isso. Falou: não quero você trazendo mais comida para ninguém e nem roupa para ninguém. Esse povo que está aí, foi eu que coloquei ele lá. Eu falei para ele se converter. Eu coloquei lá, porque eles eram da minha casa, eles obedeceram a minha palavra e não querem nada comigo. Estão lá para pagar o preço. Eles têm que entender o que foi que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo ficou lá. Por que ele voltou? Porque ele sentiu fome e não tinha ninguém para dar nada para ele. Não tinha voltado, não. Da mesma forma, está cheio de gente na rua, para os viadutos, e as pessoas levando roupa, levando comida, dando comida, você não está falando obra de Deus. Isso não é obra de Deus, não. A obra de Deus é você dentro da casa. Deus permite que algum tenha necessidade de alguma coisa, e nós temos que, se quer ajudar, ajude seu irmão que está aqui.
O irmão às vezes está aqui, quer comprar um sapato, o irmão quer comprar uma roupinha melhor, ou o irmão quer comer um negócio. Vamos nós se unir, vamos nós estar firmes, nós aqui, o grupo do Senhor, os filhos de Deus, o irmão de Cristo Jesus. É isso que tem que fazer. Porque você pega, ajudar os lá de fora, e às vezes dentro da casa tem uns precisando, às vezes dentro da casa está um precisando. E aí você não fez nada, você foi bobo. Cadê a sua inteligência? Então nós temos que ser inteligente. Vamos ser inteligentes. E eu duvidei, roubaram a perua, até hoje nunca achei. E eu nunca mais se disse, e até aconselhei pessoas que estavam fazendo, pessoas desistiu também, porque era certo. Só a gente estava fazendo papel de pessoas sem entendimento. Você pega um monte de coisa, com medo, gasta um monte de dinheiro, e leva para o cara que não quer nada com Deus. O cara está lá usando droga, tomando cachaça, e comendo e bebendo, e você dizendo que você é a obra de Deus. Isso não é obra de Deus, não. Isso é obra do diabo. Nós estamos gastando o dinheiro do povo de Deus com aquilo que ninguém merece. Jogando o dinheiro de Deus, as coisas de Deus, na mão do inimigo. Deus dando e você jogando fora. É isso. Muita vez. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Pérola das porcas, né? Pérola das porcas. Está escrito, a própria palavra fala isso. Dando as pérolas das porcas. Então vamos ser inteligentes. Vamos ser sábios. Porque por falta de sabedoria, o povo do passado pereceram e perderam a salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, levantamos ao Senhor. Pelo nosso... Sabe onde nós podemos ajudar? Nossos irmãos de Moçambique, lá nós temos a igreja lá, as igrejas lá estão lá, os irmãos, ali eles precisam. Eles são nossos irmãos mesmo, ali nós podemos, que são crentes, estão lá sofrendo, estão lá pregando a palavra de Deus, eles sim merecem. Vamos ajudar o povo de Moçambique, é isso que a gente estão na igreja lá. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja, nos guarda, Pai, esconde o poder da sua graça, Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela vida de tudo que aqui estão presentes, ó meu Deus, ó meu Pai, Deus em poder, nós rogamos pelo vizinho da esquerda, vizinho da direita, esse bairro lá de Itapuã, pelos pastores que aqui estão, pastor Fernando, nosso irmão pastor José Ferreira, todos os irmãos que cuidam dessa obra aqui, abençoe eles e proteja e guarda eles no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos. Rogamos pelo Estado de Israel, rogamos pelo nosso Brasil, abençoe esses países, faz milagres, Senhor, os ouvintes que nos acompanham, Senhor, abençoe eles em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Faz milagres, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Então diga amém. 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 Oi, Agora não sai a voz, né? travou? Senhor de Aripicu. Senhor, irmão, Deus abençoa. Senhor, irmão. Não deve guardar. Uma hora precisa lá para amarrar o cachorro. Vai matar a toalha lá, vai dar para você. Leva. Amarrar o cachorro. Na hora, encerrar.